Shabbat Shalom a todos, obrigado Mateus, obrigado a você que nos acompanha pelo portal Ensinando Sião. É uma alegria muito grande mesmo estar aqui, eu que sou o grupo de risco, né, que estou aí escondido, meio, como diz o mineiro, amoitado, né, e resolvi aparecer hoje, porque hoje, amanhã, dia 23 de agosto, eu e minha família estamos celebrando 33 anos que nós andamos com Yeshua, né? Na linguagem evangélica cristã, a gente se diz conversão, mas conversão não é uma palavra muito apropriada. E eu queria compartilhar com vocês para glorificar o nome de Yeshua, certo? Espero que eu não vou chocar vocês com o que eu vou falar, mas eu peço licença para sair um pouquinho hoje do Shoftim. Aliás, eu tinha preparado a paraxá de hoje, Shoftim, que são juízes. Eu ia falar, o título era Deus tem instruções para os juízes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu ia entrar no aspecto, porque ensinar a gente a orar, a enxergar as coisas, a ver a justiça de Deus, por clamar por essa justiça de Deus. Mas, como eu estou em aniversário, como o Mateus bem disse, de segunda festa de Páscoa, que é o novo nascimento, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Hashem tem feito em nossas vidas. E eu tenho aproveitado esse tempo de quarentena para fazer muita coisa. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como tenho trabalhado, e eu louvo ao Senhor por isso. E eu estou trazendo à memória aqueles fatos e testemunhos que Hashem tem feito na minha vida ao longo desses 33 anos. Então, eu estou abordando um tema, o seguinte, o poder que vem do alto. E esse poder que vem do alto é o título da nossa ministração de hoje, do nosso compartilhamento da palavra, o poder que vem do alto. E eu estou relatando não vou falar livro, porque eu não tenho intenção de publicar livro, mas seja a vontade do Eterno, se for para glorificar o nome dele, já estou escrevendo mais de 150 páginas, eu acho que vou até 500. Bom, vamos ver se eu tenho saúde e força para continuar, para glorificar o nome do Senhor. Bom, abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Bem rapidinho, Romanos, são 11h02. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, diga comigo, lei do Espírito da vida, põe na sua memória do lado esquerdo, tá? Uma memória 1. A lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou, põe na memória 2, a lei do pecado e da morte. Então, lei do pecado e da morte. Segunda lei, primeira lei, Espírito da vida. Segunda lei, lei que te livrou do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho, diga Filho, Filho em semelhança de carne. Esse Filho é de Deus, a palavra em grego aí é uion. A palavra uion não é tecna, tecna é o filho natural. Por exemplo, Mateus é meu tecna, ele é filho da minha carne, mas o filho do Espírito é uios. Essa foi uma grande revelação na década de 80, quando a igreja de Yeshua entendeu a palavra uio, filho nascido de Deus, e tecna, filho nascido da carne. E aí, esse capítulo 8 foi uma grande mudança da igreja na década de 80. Eu nasci de novo em 87, eu estava nessa revelação de Romanos 8. Hoje nós temos uma grande revelação que é Romanos 11, é o Israel. Deus não rejeitou Israel, não é verdade? E a oliveira, o gentio em Cristo é enxertado nessa oliveira e o judeu em Cristo é reenxertado nessa oliveira, formando a família de Deus. Essa é a visão da casa, né? É a visão da nossa... Então, nós estamos ainda curtindo, vivendo a revelação de Romanos 11. Mas nós não podemos esquecer da revelação de Romanos 8, que mudou o mundo, o entendimento de filho do Espírito e filho da carne. E o capítulo 8 vai falar sobre essas duas palavras, né? Um dia nós podemos dar esse estudo. Mas o que eu quero mostrar a vocês, que, na verdade, eu não estou comemorando hoje 33 anos de conversão, não. Eu estou comemorando 33 anos que eu mudei de lei. Não é? Eu estava na lei do pecado e da morte e passei para a lei
do Espírito que traz a vida. Porque comemorar aniversário de conversão, você pode comemorar à vontade. Se não mudou a sua vida, se você não mudou de lei, não está valendo nada. Nós estamos comemorando é religião. Não é? Então, eu quero dar um exemplo muito infantil, mas que você entenda bem o que é uma lei. Parece que uma anula a outra. De fato anula, mas não elimina. Vamos entender essa diferença, porque aqui está o segredo da nossa visão, da nossa vida, do nosso testemunho. Imagina um pássaro. O pássaro voa. Ora, para o pássaro voar, ele está na lei do voo. Está certo? Porque existe uma lei que nós chamamos, que é essa lei aqui. Olha, tudo que eu jogo para cima cai, que é a chamada lei da gravidade, da segunda lei de Newton, não é? Que vai a terceira, né? Terceira lei de Newton, que tudo vai ser acelerado gravitacionalmente numa velocidade, numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, essa é a lei. Tudo que você joga vem aceleradamente para baixo. Então, mas como é que o pássaro voa? Porque ele está em outra lei. Ele vence a lei da gravidade, por isso que ele voa. E qual é a lei do voo? A lei do voo é muito simples. Precisa ter um motor, no caso, as asas, precisa ter um perfil aerodinâmico, né? Você vê que ele tem um bico, ele tem uma inclinação mais ou menos nesse sentido. Ele tem lá atrás, no rabinho dele, um chamado profundor, isso na aviação é que ele vai inclinar as peninhas lá atrás para frente, o vento bate, sobe o bico, ele sobe. Não é? Se ele quer baixar, ele baixa o rabinho e o vento baixa, ele joga o bico para baixo. Então, isso é a lei do voo. O homem, imitando a lei do pássaro, a lei do voo, criou o avião. O avião é um pássaro. Ele tem um motor, que são as asas, tem o profundor lá atrás, e para virar, ele tem os alerões, que faz assim, né? Ele vira para cá, vira para lá. O pássaro faz com a própria inclinação dele. Muito bem. Então, o que aconteceu? O pássaro ou o avião anularam a lei da gravidade, sim ou não? Não, a lei da gravidade continua existindo. Basta o pássaro parar de bater a asa, ele vai cair como uma pedra. Não é? Então, vai ter um efeito chamado tempo e velocidade, não é? Que vai fazer aí cumprir a lei do voo. O avião é a mesma coisa. Se o avião tirar o motor dele, a propulsão dele, ele cai como uma pedra. Então, a lei da gravidade está lá. A lei do pecado da vida está lá. Você não tira. Não é? Então, se orar, Pai, me tira a lei do pecado, não existe, ela está aí. Mas você tem que estar em outra lei que você não anula, mas suplanta. Você elimina o efeito da gravidade. Essa é a lei do Espírito da vida que está em Cristo. Se nós não estivermos nessa lei, você vai ficar pecando e a sua vida não decola. O que tem de crente que reclama, mas minha vida não muda, minha vida não prospera, minha vida não entendo, ele não decola, ele não tem, porque ele está numa lei do pecado e da vida, do mundo. Mas quando ele muda de lei, quando ele tem essa consciência que eu posso mudar de lei pelo jejum, pela oração, pelo novo nascimento, pela minha entrega, a vida dele começa a mudar. E isso aconteceu comigo. Então eu quero compartilhar para você que nesses 33 anos, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho vivido uma alegria por estar salvo nessa lei do Espírito da vida, mas uma tristeza. Eu estou muito triste nessa quarentena, mas não é porque nós estamos em quarentena. Eu sei, depois podemos falar nisso, eu já gravei vários vídeos explicando a quarentena, o isolamento, a pandemia, mas não quero falar nisso hoje, não. Mas eu estou triste, sabe por quê? Porque nessa quarentena eu tenho lido os evangelhos. Eu já fiz 2 vezes, estou voltando, mas com calma, sem pressa. Comecei em Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Depois volto. E eu estou deixando Paulo um pouquinho de lado. Porque a grande verdade é que nós somos muito paulinos, não é? E a gente esquece a pessoa do Redentor Yeshua, não é verdade? Embora Paulo só fala nele. Mas a gente está sempre aplicando Paulo, né? Mas Yeshua, por que eu estou triste?
Porque quando eu estou vendo o perfil desse homem, tá, desse Messias, que foi filho de Deus, enviado pelo Filho de Deus, que tinha o Espírito de Deus, que tinha a essência do Pai, eu estou muito triste, porque eu estou muito longe dele. Tudo que eu olho para ele, eu falo, meu Deus, Yeshua, além de ter dado a vida dele por mim, além dele ter me permitido, pelo novo nascimento, que eu mudasse de lei, porque se você não está nele, você não muda de lei. Você pode falar, eu quero cumprir a Torá, eu quero... Não adianta, se você não tirar, como Paulo fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele tira a raiz do pecado, ele tira a raiz dessa lei do pecado da morte e te leva para uma lei da vida que vai gerar em nós a ressurreição. Então, é como eu sempre falo, nós temos duas maneiras de ver, primeiro, antes de ver Yeshua, de ver Deus. Você pode ver Deus distante, eu vejo Deus muito distante, quando eu vejo a sabedoria dele, quando eu vejo a criação dele, eu não consigo entender a criação, ele fala, haja luz e houve luz, como? Me explica na ciência. Não tem como, é uma questão da fé. E aí ele fica distante para mim, quando eu vejo a infinita sabedoria dele, a infinita bondade dele, o infinito amor dele, eu vejo um Deus distante. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo um Deus distante, que a Bíblia me mostra que Ele é criador de todas as coisas, é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eu vejo que Ele está perto. Porque quando eu estudo a Torá, a Bíblia, eu vejo um Deus que tem ciúme, não é verdade? Um Deus zeloso, um Deus caridoso, um Deus perdoador, um Deus que ouve a minha oração. Falei, eis que meus ouvidos ouvem a minha oração, que teus ouvidos ouça as minhas orações. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um Deus distante, eu tenho um Deus perto. Gente, é fantástico. É fantástico, é assim que você tem que ver, senão você faz religião. Então, Deus está perto, Ele está comigo, Ele habita dentro de mim. Eis que eu e o Pai faremos em você a nossa morada. Ele está dentro de mim, eu sou o santuário dEle, eu tenho o Espírito Santo dEle. Essa é a diferença. E aí, eu olho para Yeshua. Quando eu olho para Yeshua, eu fico muito arrependido. Então, nesses 33 anos, o que eu posso resumir em duas palavras, a minha experiência com Ele, são duas palavras. Gratidão, por Ele ter me permitido, quem me aceitou foi Ele. Eu o recebi, mas Ele é que me introduziu ao Pai. Ninguém vê o Pai senão por Ele. Então, nesse momento que eu me entreguei minha vida a Ele, Ele me transportou, Ele fez eu entender a lei do Espírito da vida que anula, que não anula, mas que elimina o efeito da lei da gravidade, que é o pecado da morte. Mas quando eu vejo Yeshua, eu fico assim, meu Deus, eu estou todo errado. O homem é bom demais. O perfil psicológico dele, espiritual dele, tudo dele é perfeito. Eu fiquei vendo, pensando, ele não enriqueceu. Yeshua não deu um culto de prosperidade aqui nessa terra. Não! Ele tinha um valor incrível. Foi até vendido por um ladrão. Mas ele não pregou a riqueza, ele não pregou o bem, ele não pregou a conta bancária, ele não pregou nada disso. Ele viveu para socorrer as pessoas. Ele viveu para libertar e curar o próximo. O que Yeshua mais fez nesta vida terrena que ele aqui teve, por 33 anos e pouco, foi ensinar a palavra do Pai, curar e expulsar demônios. Vou repetir, ele ensinava, mas praticava a cura e a expulsão de demônios, libertação de espíritos malignos, espíritos de encosto. Irmãos, o nosso mundo está encostado, um mundo que jaz no maligno, há um espírito terrível. E se a gente não tiver essas duas leis do espírito da vida e a lei do pecado da morte, você se confunde, você mistura as leis. É como aquele avião que desce, sobe e cai. Não, eu estou por cima. Eu tenho que me ver por cima dessa pandemia, eu tenho que me ver por cima, eu tenho que ter uma visão espiritual do mundo. O mundo não sabe, o mundo não consegue discernir, a mídia não consegue entender, a mídia não é espiritual. Pelo contrário, ela está na lei do pecado e da morte. Entenderam? Então, quando eu vejo Yeshua, veja bem, Yeshua curava. Ele ensinava, mas curava. Então, a palavra de Deus é poder, o poder que vem do alto, que vem do Pai. Ele falava, eu não faço isso por mim mesmo, mas o meu Pai me dá essa autoridade.
Ele curava, Ele ressuscitou mortos. Quem somos nós? Eu já orei por um morto no caixão, não aconteceu nada. Não, eu tentei. Meio devagarzinho, falando baixinho. Ainda quero chegar ao dia, e aquele velório cheio, de falar, levante e anda. Ainda não sei, ele falou que nós faríamos isso. Yeshua tirava espírito de encosto, espíritos malignos. Se hoje, eu quero contar uns casozinhos aqui, para encerrar daqui um pouquinho, para mostrar como Deus nos dá essa oportunidade. E muita gente acha que somente o pastor, o líder de igreja, tem poder para curar e para tirar demônio. Não, todos nós temos. Se você está na lei do Espírito da vida, você tem essa habilitação. O que a palavra faz é nos reabilitar. Põe essa palavra, restauração para mim é reabilitação do espírito, da alma e do corpo. O espírito nascendo de novo, a alma restaurando as suas emoções. E aí, tem N livros sobre isso, de clínica da alma, restauração das emoções e tantas outras coisas, não é? E médicos também, amigos nossos que gostam da gente, a gente gosta muito deles também, são psiquiatras que são crentes, que trabalham ajudando a população a restaurar, se libertar dessas prisões, dessas cadeias, não é? Como diz o grande psiquiatra, né, e eu mando um abraço para ele, para a esposa dele, que fala, tem que sair das janelas, das prisões da alma, das janelas assassinas, das prisões mentais. Na verdade, mas isso Yeshua fez. Ele tirava, ele libertava. Quando aquele paralítico que estava lá querendo descer as águas da piscina, e ali, quando as águas eram agitadas, aquele que entrasse primeiro era curado, lembram dessa passagem? E tinha aquele paralítico, e Yeshua passou, perguntou, o que se quer que eu faça para você? Ele tinha uma prisão mental, porque ele só viu a cura na água, então ele falou para Yeshua, eu quero descer lá, mas eu sou paralítico, a hora que eu chego, já entrou outro lá, a cura passou e eu não fui curado. Yeshua vira para ele e fala, pega o seu leito e anda. E ele continua falando, mas eu queria que alguém me levasse lá. Ele falou, pega seu leito e anda. Ele tinha um problema mental, ele estava vendo só a cura ali naquela piscina. De repente a ficha cai, Yeshua repete, pega seu leito e anda. Ele processou na mente dele e falou, eu posso andar? Alguém mandou eu andar? Há um poder que me manda andar? Ele retirou aquele problema mental dele, aquela fixação que só a água curava, tomou o leito e andou. Na verdade, então, ele começou uma transformação da alma, da mente. Ele teve que mudar o conceito dele, e assim essa lei do Espírito da vida está em constante agitação para que você mude. Essa mudança depende de mim. E Yeshua não tinha vaidade. Gente, eu fico vendo hoje, eu confesso, eu sou vaidoso. Tem gente que é muito menos do que eu e é muito mais vaidoso do que eu. Eu vejo também, eu me comparo. Mas eu tenho um grau de vaidade. Claro que eu tenho. Mas eu tento me esvaziar nesses 33 anos dessa vaidade. Yeshua não tinha soberba. Pensa, me dá uma passagem onde Yeshua foi soberbo. Não foi. Ele não tinha prepotência, eu sou filho de José, eu sou filho... Ele não tinha. Eu sou da tribo de Davi, da casa de Davi. Ele não tinha. Ele não tinha orgulho nenhum. Ele não tinha essa prepotência, ele não tinha essa autoconfiança dele. Tudo que ele falava, o Pai, o poder vem do Pai, eu e o Pai somos um. Se eu entro no Pai, ele me dá poder. Yeshua não tinha bens, ele não tinha nada. Ele tinha uma túnica. Talvez ganhava outra, entrava de casa em casa. Os apóstolos dele foram ensinados assim, ao esvaziamento. E quando eu vejo hoje a igreja, nós, propriedade, ter, fazendo os seus próprios, desculpa aqui a palavra, os seus próprios vaticanos de controle, certo? Certo? São torres de controle, torres de poder, torres de glória, torres do saber, torres do que aquilo é certo ou errado. Julgamos, condenamos,
As religiões condenam. Eu sou sobrevivente não do Holocausto, mas da Inquisição. Não é verdade? Inquirir, investigar, condenar. Você não tem minha fé, eu te mato, eu te elimino. Olha, o mundo está assim até hoje. Talvez não exista a Inquisição do catolicismo, mas há a Inquisição de outras religiões que vocês estão vendo aí alguém se explodindo, porque não tem a fé deles. Nós estamos vivendo. Yeshua não fez igrejas. Tá bom? Tá bom? Yeshua não criou sinagoga. Me mostra a sinagoga que ele criou. Nenhuma. Mas ele era convidado a ensinar nelas. Certo? Não podia ver Yeshua chegando, opa, vem ensinar aqui. Não é verdade? Yeshua é fantástico. Ele não construiu templos, ele procurava ensinar. Yeshua não construiu o império. Ele nasceu no Império Romano, durante o Império Romano, mas ele não construiu o império. Ele podia ter construído, mas não construiu. O que ele fez? O que ele construiu? O reino dos céus. O reino. Ele pensou muito mais do que o império, ele pensou num reino. Por causa ele tinha o espírito da vida. E ele saía do espírito da carne e da morte, por isso ele tinha poder. E qualquer um de nós que começa a viver mais no espírito da lei da vida, do Espírito Santo de Deus em você, como o templo do Espírito Santo, você começa a agir, você começa a fazer. Então, Yeshua, ele perdeu para ganhar, certo? Ele perdeu, ele deixou de ganhar, ele perdeu a sua vida. Ele não ganhou a vida, ele perdeu a vida. Ele não pregou para ganhar a vida, mas para perder a vida, para morrer por nós, para que você pudesse ter um acesso dessa lei do Espírito da vida. Yeshua, ele via o seu inimigo, misericórdia, diga, eu tinha que fazer isso, ver o inimigo como bênção. Todo inimigo de Yeshua era bênção, abençoai vossos inimigos. Pô, esse cara é doido, ele está na contramão, o cara quer me matar, eles queriam matar Yeshua. Abençoe. Glória a Deus. É uma lei do Espírito da vida, você não consegue captar em religião, você não alcança essa lei nem pela Ratzion, nem por essa congregação você alcança essa lei. É algo que vem do alto. E eu preciso desse que vem do alto. E Yeshua esvaziou de si mesmo para encher-se cheio do Espírito de Deus e para que esse Espírito de Deus pudesse encher os apóstolos, seus discípulos e o povo carente. E Yeshua, sendo viva a luz dele, a luz não brilhou nele. Ele queria que a luz brilhasse no outro. Como ele insistiu com esse Pedro, como ele insistiu com os seus apóstolos, como ele ensinou, como ele exortou. Yeshua era pobre, mas é o homem mais rico que eu conheço na face da terra, é Yeshua, rico de riqueza, de sabedoria, rico de equilíbrio, rico de uma vida conectada 100% com o Pai, com a lei do Espírito e da vida. Bom, eu poderia falar muito mais de Yeshua, então, duas palavras que resumem a minha caminhada de 33 anos. Gratidão e o quê? Gratidão e humilhação. Gratidão e arrependimento. Gratidão que eu tenho por ter nascido de novo, mas, no fundo do meu coração, quando eu me comparo com Yeshua, quão distante eu estou. Quanta religião eu faço, quantas coisas eu faço na minha força, no meu poder, não é verdade? Eu quero falar o seguinte, que a culpa não é só nossa, não. Eu quero agora com você, rapidamente, espero que não te choque, mas, quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo o meu fracasso. Pronto, se você quer uma palavra para te derrubar, pega essa. Quanto mais eu estudo a palavra e o caráter de Yeshua, mais eu reconheço o meu fracasso. Mas o homem não pensa nisso, o pastor evangélico não pensa nisso, o bispo não pensa nisso, o papa não pensa nisso. E se alguns que pensam são poucos. Que quanto mais a gente sabe, mais o fracasso a gente vê. E outra coisa, você quer saber de uma coisa? Quando você estuda, eu estou estudando muito Apocalipse, que eu vou gravar o 2º capítulo dos acontecimentos finais, porque está todo mundo me perguntando, Rabino, e agora, como é que faz esse acordo de paz com Israel e os Emirados Árabes, o plano dos Estados Unidos? Eu estou preparando
para digerir esse assunto à luz da palavra no melhor que eu puder. Melhor que eu puder. Reconhecendo o meu fracasso, a minha pequenez. E aí, eu vejo que as igrejas fracassaram. Porque a igreja é um somatório de pessoas. Se pessoas fracassam, a igreja fracassa. E você quer ver um exemplo de fracasso no primeiro século? No primeiro século, pessoas que conheceram Yeshua, como João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, conheceu. Ele mostra o fracasso. Ele mostra o fracasso dessas igrejas. E eu quero te falar o seguinte, eu quero afirmar aqui, nós somos frutos dessas igrejas de Apocalipse, tá bom? Nós somos fruto delas, das 7 igrejas. Nós somos fruto delas. Estamos fracassando do mesmo jeito. E sabe o que Deus está fazendo com essa pandemia? Se quiser ter um olharzinho mais clínico, espiritual, Deus vai reduzir todas as denominações religiosas cristãs em pó. Tá bom? Pó! Qual igreja está repreendendo o coronavírus em hospital e ressuscitando? Ninguém. Cadê o poder que vem do alto? Hã? Faz o show de cura. Vai lá. Chama os contaminados de coronavírus numa praça e fala, vou eliminar esse vírus pelo poder do alto. Eu não estou vendo isso. Deus está trazendo juízo, e o juízo começa pela própria casa, pela própria igreja. Deus está chacoalhando esse lençol de denominações que construíram seus próprios templos, sua suntuosidade, suas vaidades e orgulhos pessoais, seus conhecimentos humanos limitados, débeis e falhos. Tá bom? Olha o João Batista, será que não te ensina nada? Hã? Ele era um precursor de quem? Yeshua. Não era não? Olha o perfil dele. Vê se você acha algum pastor com o perfil de João Batista. E não comia carne não, viu? Comia mel e gafanhoto. Está vindo um enxame de gafanhoto aí do sul, não sei se é uma oportunidade para a gente experimentar gafanhoto. Olha, você quer saber de uma coisa? Vamos para caminhar para o fim, para eu contar uns casinhos, mas vamos passar rapidamente as 7 igrejas de Apocalipse. Porque essas igrejas mostram o nosso fracasso. Mas eu tenho uma notícia boa. Diga, notícia boa. A notícia boa é que todas as 7 igrejas de Apocalipse que erraram e saíram da palavra, todas as 7 cartas às igrejas terminam com uma frase: ao ouvir o que o Espírito diz às igrejas e ao que? Vencer. Diga, graça a Hashem, tem porta aberta para nós entrarmos. Tem porta aberta. Então eu vejo que Deus está chacoalhando as denominações, reduzindo a pó, mas em cada uma delas, eu falo aqui agora e falo de viva voz, frente aqui ao rabino da casa, o Mateus, não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores que uma igrejinha pentecostal. Não somos melhores do que os doutores de teologia das igrejas presbiterianas, dos vaticanos, dos teólogos católicos que eu conheço com pós-doutorado e são muito bons, tá bom? São muito bons. Os grandes teólogos foram muito bons. Mas nós aqui não somos melhor que ninguém e não tem ninguém que aparece. As 7 igrejas colocam todos do corpo de Cristo na mesma situação, fracasso. Essa que é a verdade. Vamos ver. Igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Rabino Mateus tem aí o primeiro amor, é o amor a Israel. Pode ser, claro, a raiz, pode ser, distanciou das suas raízes.
Entraram lá influências dos deuses da Turquia, né? Lá da Ásia Menor. Mas o primeiro amor também é meu encontro com Yeshua. Quem é que lembra do primeiro amor quando você nasceu de novo? Puxa vida, eu vou contar 3 casos dessa época que vocês vão ver aqui. É o poder que vem do alto. Esse primeiro amor não podia esfriar, mas esfria. Então, a carta de Éfeso termina. Mas se você se arrepender, voltar ao primeiro amor, você comerá da árvore da vida. O que é isso? Vitória. Não é? A igreja de Esmirna, qual era o problema deles? Tribulação, e recebiam a blasfêmia daqueles que eram da sinagoga de Satanás. Não vou explicar isso agora, tá? Mas eles eram perseguidos pela sinagoga, chamada sinagoga de Satanás. E ele falou, se ouvir o que o Espírito diz a vocês, vocês ganharão a coroa da vida. Então, ele estava em tribulação, em sofrimento, foi na época do imperador Domiciano. Era terrível a perseguição aos cristãos. Terrível! Mas persevere, você ganhará a coroa da vida. A igreja de Pérgamo seguia a doutrina de Balaão, dos nicolaítas. Também não vou entrar nesse detalhe, um dia nós vamos fazer um estudo sobre as 7 igrejas, mas termina, se você ouvir o Espírito, uma pedrinha branca escrita com o seu nome será feito. Salvação. A igreja de Tiatira, toda mulher de Jezabel, você tolera Jezabel, você tolera a sedução, você tolera a prostituição, você tolera os pecados sexuais. Mas se ouvir a minha voz, eu vou te dar autoridade para julgar as nações. Está certo? Então tem chance, diga, tem chance para nós, graças a Hashem. Igreja de Sardes, as suas obras não são perfeitas, as suas obras são mortas. O que tem de igreja de obra morta hoje, meus amados, não são umas, não, são muitas com obras mortas. Às vezes uma caridade é obra morta. Se aquela caridade não visa uma apresentação da lei do Espírito da vida, para que vale aquela caridade? Pensa. Você não tira a pessoa da posição que ela se encontra, você só deu uma marmita para ela, e daí? Matou a fome daquele dia, mas será que ele continua na lei do Espírito do pecado e da morte? Então, é uma obra morta. Por mais que seja uma caridade, então a igreja está cheia de obra morta. Mas, se você ouvir, né, a palavra de Deus, vamos ver o que ele fala aqui, eu esqueci, passou aqui, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela fala, sim, escreverei o seu nome no livro da vida. Pô, brincadeira. Então tem chance para uma igreja que está nas obras mortas, tem chance, não é? A igreja de Filadélfia, essa é boa. Não, era a melhorzinha. Mas qual era o defeito dela? Pouca força, não era atuante. Eu vejo hoje muita igreja de Filadélfia, é o clubezinho, é a nossa família, é a Hatzion entre nós, né? Mas está fraca. Fraca frente ao mundo, frente aos problemas, frente à persuasão, frente à obra do reino, não é verdade? E aí, Filadélfia, se você se arrepender também, o Espírito Santo joga Filadélfia no meio das 7 igrejas, erra como as outras 6, era melhorzinha. Mas se você ouvir a voz do meu Espírito, você será guardada da hora da provação, dessa tribulação que vem, nós temos que ser guardados dela, meu amado. Esse corona pode durar 2 anos no mínimo, tá bom? Se você quiser uma análise aí, não vai mudar rápido, não, a nossa vida nunca mais será a mesma. Vai vir vacina? Vai. Deus vai permitir? Vai. Deus está abençoando? Está. Deus vai erradicar? Quase. O vírus da AIDS até hoje não tem vacina, tá bom? Pensa. Então não é assim, não. Eu espero que vai ter. Mas ela vai continuar existindo. Assim como a gripe espanhola existe até hoje, assim como a gripe H1N1 existe até hoje, assim como a gripe suína existe até hoje. A gente toma vacina e estão vivendo. Então não vão ter que ser livres dessa provação, mas será a coluna do santuário do meu Deus. A igreja de Laodiceia é morna, não é fria nem quente. Bom, eu acho que a igreja de Sardes e essa de Laodiceia
é o que mais as igrejas hoje encaixam. Igreja morna, não é frio nem quente. Mas se você ouvir o que o Espírito diz às igrejas, assentará no trono de Deus. Então, para a gente encerrar agora, uma análise rápida. A igreja de Apocalipse, a 7 no primeiro século, já era um fracasso. Essa que é a verdade, porque o homem aparece, o Espírito sai. Não foi assim? E as 7 cartas mostram 7 erros. E nós temos esse erro, porque essas igrejas são atemporais, elas existiram lá, mas existem hoje também. A gente bate um olho numa denominação, você fala, essa aqui caixa ali, caixa aqui, não é? Tem uma que é de Balaão, Nicolaitas, gnóstica, né? O que tem de igreja gnóstica? Seitas. Tem. Agora, graças a Deus, tem chance para todo mundo. Todos o amor de Deus vê. Por isso que ele está trazendo o juízo para poder produzir. Então, aí vai aquele primeiro século, 7 igrejas de Apocalipse, tal, blá, 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 pum, cai em Roma. Aí eu falo que os fracassos começaram. Por quê? Porque veio o controle, veio o poder, veio o domínio, veio a extensão, veio a matriz e filial, tá certo? Eu controlo, você obedece, vem a centralização, vem a riqueza, vem os dogmas. Estão entendendo? O que vai levar a isso? Tem chance para ele? Claro que tem. Está a igreja de Apocalipse. Tem salvação? Tem. Para todos? Não. Para aqueles que vencerem. Tá bom? Vocês estão entendendo que nós estamos caminhando para uma igreja vencedora, sem denominação. Não fale mal do irmãozinho católico, porque ele está dentro dessa promessa de vencer. Ah, mas o sistema... Ok, o sistema está caindo e vai cair. Aí vem Lutero. Porra, vem Calvino. E o que acontece? Começou bem. Vamos voltar ao princípio da palavra, o justo viverá pela fé. Foi sensacional. Mas passou um pouquinho, fracassou. Qual foi o fracasso da igreja protestante? Divisão e confusão. Quer dizer, não tinha aquela regra de autoridade de um Vaticano mandando, cada uma mandava. Hoje são 50 mil denominações para começar a conversar. E cada um está certo, o outro irmãozinho errado. Não é assim? Se a sua denominação, seja qual for, pregar exclusividade, que eles estão certos, melhor que os outros, saia fora dela, porque você já está numa seita, tá bom? E eu não deixo ninguém aqui, quando eu percebo, chamo no meu gabinete e falo, ponha as barbas de molho, porque você não é melhor que ninguém. Ah, mas eu tenho a visão da restauração. Mas você está na lei do Espírito da vida, exercendo o poder que vem do alto, ou você está sendo um religioso de talite e quipá? Aí, da protestante, vem o pentecostal, em 1907, nascem as igrejas pentecostais, estão aí até hoje. E aí, erraram, e estão errando. Talvez até mais do que as históricas. Por quê? Porque eles pensam na bênção material, e eles esfriam espiritualmente, e eles fazem de Jesus um gênio da lâmpada de Aladim. Pede aí que teu pai atende. Espera aí, Yeshua não é lâmpada de Aladim. O pai não é, mas não é assim. Então, as igrejas que vão muito para o lado material, elas produzem crente o quê? Carnais. Então, se você converteu, se você vai a um culto para ter prosperidade, para ter uma conta da sua empresa paga, você não está com nada. Nada em termos espirituais. Evidentemente, Deus te abençoa, a sua empresa prospera, isso eu sei que acontece. Como aconteceu com a minha vida. Todos os bens que eu tenho hoje vieram depois que eu converti. Não do meu período de igreja, do período profissional que eu ganhei dinheiro com a minha profissão de engenheiro. Tudo que eu adquiri na minha vida até hoje veio de lá. Embora eu não seria contra se eu tivesse adquirido daqui, não é o meu caso. Mas também não anulo quem é que faz isso, não. O trabalhador é justo o seu salário. Você está na obra, Levítico te garante que o sacerdote, o pessoal tinha que ajudar. Eles não tinham herança de terra. Estou justificando aí em partes. Mas aí vem as comunidades independentes.
fracassam. Sabe por quê? Porque não tem hierarquia. Aí já tem o relativismo, o evangelho relativo, o evangelho politicamente correto, e aí, quer dizer, algumas comunidades boas, eu estou falando na média geral. Eu não estou dizendo que toda igreja pentecostal está na matéria, não, tem igreja pentecostal que está no Espírito Santo e faz um bom trabalho, pelo menos tentam. Mas as comunidades pecam, porque aí já tira aquela hierarquia da igreja, aquela missão apostolar, ministério apostolar, quer dizer, então, por um lado é bom que não tenha a religião, a informalidade, culto, a homilia, aquela coisa, né, religiosa, mas falham por outros lados. O secularismo é muito comum, o humanismo. Você vê que essas doutrinas humanistas estão dentro dessas comunidades evangélicas. Não é? Então, eu não quero aqui julgar ninguém. Meu propósito é falar que há chance para todo mundo. É isso que eu quero falar, que nós somos a Igreja de Apocalipse, uma delas, e nós também da Raciões estamos lá. Vamos falar de nós agora. As congregações judaico-messiânicas começaram bem, e eu falo isso porque eu fui um dos precursores, junto com o Mateus, aqui no Brasil, há 25 anos atrás. Mas hoje, muitas desculpas, eu vejo um fracasso. Por quê? Porque deixaram a visão da restauração de lado e estão restaurando um judaísmo medieval. Pensa bem, essas orações que nós fazemos aqui, grande parte delas são medievais. Então, gente, não pode parar, não pode parar. Eu tenho que pensar no poder que vem do alto, no Espírito da vida, do Espírito da vida que traz vida. Então, hoje nós estamos vendo vítimas. Nós, agora vou falar da Ratzion. Qual é o nosso grande pecado? Talvez, o orgulho da restauração. Porque ela produz orgulho, certo? Você consegue ler as Escrituras num contexto judaico, coisa que pouca gente consegue. Então, isso é bênção. Mas se eu parar nisso, então o que eu tenho que fazer? Lembrar de Yeshua. Curar, libertar. Curar, libertar. Ensinar, Yeshua fez, é o que nós estamos fazendo, no contexto judaico da Torá. Amém. Mas agora onde estão a cura, onde estão os demônios? Tem que correr. Tem que ter esse poder. Senão nós viramos religião. Olha, e agora? Eu quero dizer para vocês, para encerrar, que todos esses segmentos dessas igrejas de Apocalipse, que nós também fazemos parte delas, com nossos erros, têm chance ao que vencer. Então, nós temos que ganhar essa perspectiva de vencer, e vencer o Romanos 8, não tem outra vitória, é sair da lei do pecado, da morte e cair no Espírito, aliás, o contrário, entrar na lei do Espírito da vida que elimina, neutraliza a lei do pecado e da morte. E aí eu encerro dizendo o seguinte: Yeshua ensinava a sã doutrina, forte e santa, ele contagiou a humanidade, ele mudou o calendário antes e depois dele. Mas ele, no seu testemunho, ele tirava muito demônio. Eu estou lendo os evangelhos, eu fico assim, eu já estou até computando quantos demônios Yeshua tirou. Era todo lugar que ele chegava, aparecia um demoniado. É uma. Irmãos, nós não podemos, e hoje você que está na lei do... Se você estiver na lei do Espírito da vida, e para isso tem que ter santidade, né? Você não pode estar você está lá ou está cá, ou você está sob a gravidade ou você está voando. Você não é um morcego perdido no espaço. Está certo? Você não é um lobisomem, um ET. Então, nós temos que estar na lei. O mundo jaz no maligno, espírito do pecado da morte, mas há uma lei da vida. E se você está nela em Yeshua, você tem poder. E nós temos que começar a trabalhar nisso. Eu vou resumir, porque não dá tempo, já estou encerrando. Mas eu estava no gabinete, antes de mudar para cá, tinha um gabinete ali, que tinha um chalezinho de madeira, os mais antigos conhecem. Aí, quarta-feira, nosso dia de reunião. Aí eu saía do serviço e tal, chegava lá, comia uma coisinha, ia lá para o gabinete atender. E eu deixava a porta, o portão ali da Funchal, aberto, porque eu estava lá em cima. Eu não tinha, como chama, controle remoto para abrir o portão.
Aí, eu estou lá assim com a cabeça lendo a palavra, entra um homem e senta ali no segundo andar, em frente à minha mesa. Eu levei aquele susto. Falei, o vizinho ali falou que o senhor pode me ajudar. Eu falei, sim, qual é o seu problema? Aí eu estou separando da minha mulher. Por quê? E comecei aquele papo. Aí comecei a procurar na Bíblia os versículos, né? Mateus 19, Malaquias 2, tá? Para passar uma palavra para ele. De repente, eu falei assim, eu vou te orar por você e vou ministrar a palavra para você, tá bom? Quando eu olho para o homem tinha virado os olhos, levantou e veio para o meu lado, sempre atacar, né? Atacar. Fizeram isso com Yeshua também. Vieste nos atacar antes do tempo. E esse senhor partiu para cima de mim com a voz rouca, muda, totalmente transfigura, e falou a mesma coisa que essa mulher falou aqui para mim: você está indo longe demais. E aí, eu saí da mesa e pus a mão nele. Tem que ter medo, não. Tem que pôr a mão. Imposição de mãos. Tem que libertar a pessoa. Aí vem no discernimento de espírito. Segure, porque ele vai pular, porque a janela estava aberta, né? Era uma janela-porta, né? O chalezinho. E aí ele pulava, caía de cabeça, morria. Como é que eu vou explicar na polícia que esse cara... Eu vou falar, eu sou assassino. Na mesma hora veio aquele discernimento, assim, segure. E eu pulei nele, ele voou para pular de cabeça. Eu agarrei os pés dele e puxei com o meu corpo para trás da marquise. E aí foi aquele trabalho de libertação. Saia dele em nome de Yeshua. E saiu. Eu levei ele até a rua, falei para ele voltar, orei por ele. Demônios do ódio. Ele estava com ódio da mulher, entendeu? Então são as portas, quer dizer, o demônio só vai agir se você dá alimento para ele. E quais são os alimentos do demônio? Obras da carne. A serpente come pó é carne. Então, se der um orgulho, um ódio, ele vai pegar você ali. Mesmo que você conheça a palavra, se você der uma brecha, ele pode te pegar. E até desviar você. Outro caso, cura. Nessa época, antes de eu fundar o trabalho na Funchal, eu estava numa igreja, mas estava inquieto, porque o pastor não deixava eu ministrar e eu queria compartilhar a palavra. E ele ficava me proibindo. Aí, arrumei 2 irmãos lá da igreja, e a gente começou a ser convidado na periferia. Eles sabiam que tinha lá uma equipe de senhores que estavam dispostos a levar a palavra. Aí eu levava na periferia. E, numa dessas igrejas, eu não sabia muito. Eu pregava muito 2 Reis 5, Naamã. Eu gostava daquela história. Quando chegava no 7º mergulho, e houve a cura, eu aproveitava. E Naamã, general da Síria, porém leproso. E eu pegava a palavra porém. Então, a minha ministração era em cima do porém. Qual é o porém da sua vida? E ali vinha doença, demônios, vinha tudo. Aí, acabei de falar, aquela unção toda, apareceu lá uma senhora e falou assim, eu queria que o senhor orasse para mim. Falei, eu acabei de orar? Não, mas eu queria para mim. Falei, qual que a senhora tem? Ela falou assim, eu tenho um câncer de mama e eu interno segunda-feira para operar. E está aqui a guia, o pedido do médico, já está tudo marcado. E eu esperando que a mulher fosse me falar uma dor de cabeça, uma coisa assim, um câncer de mama com um papelzinho para internar. Aí eu virei para o meu colega e falei assim, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Aí eu senti de ajoelhar com ela, uma maneira, não sei porquê, falei assim, ajoelha comigo. Eu chamei meus 2 amigos da igreja, ajoelhamos juntos, abraçamos assim. Mas me deu tanta misericórdia daquela mulher, mas sabe que misericórdia? Pobre, assim, mal vestida, falei, com câncer de mama. E eu orei com ela ali, falei, Senhor, cure, tire esse tumor dela, cure esse câncer de mama. E fui embora. Aí, foi uma noite muito abençoada.
houve várias curas, libertação. Aí, passados uns 30, 40 dias, esse pastor nos chama novamente. E mandaram um recado para nós lá na igreja, ó, estão te chamando lá para você continuar o estudo. Aí eu fui. Depois que eu ministrei, chega uma senhora lá, virou para mim e falou assim, o senhor lembra de mim? Eu falei, não. Quer dizer, eu não vou guardar, não guardei. Você lembra de mim? Não. Mas você lembra que eu estava para internar na segunda-feira para fazer uma cirurgia? Aí eu falei assim, lembro, agora me lembro. O que aconteceu? Cheguei, internei. Na hora da mesa cirúrgica, o médico foi palpar, onde é que cortava, não achou nada. Aí tirou uma radiografia lá na hora e tal, e eu estou aqui e estou curada. Eu devia ter pego para um papel, né? A senhora tem aí para me dar, para contar isso e provar. Depois eu pensei, bem, a glória seria minha, a glória é dele, o poder veio do alto. E agora, para encerrar, você tem na lei do Espírito da vida esse poder. E Deus vai te usar. Gente, eu não pego mais ônibus, né? Não pego, tem carro. Pronto, eu não ando de ônibus. Eu podia. Muitos anos eu não ando. Devia até andar. Mas quando eu andava, eu entrava naquele ônibus. Quantos motoristas opressos, vocês já viram isso? Bom dia. Aí eu fico pensando, eu passo o olho dentro do ônibus assim. Quantas pessoas opressas, endemoniadas. E a gente não faz nada. Naquela época, quando andava de ônibus, assim, ó, Deus te abençoe, o cara até assustava alguém abençoando o motorista, que só reclama, né? Só grita com o motorista. E a gente não usa o nosso poder. A gente não usa o poder no sinal de trânsito, não usa quando uma pessoa te pede esmola. Fala a verdade. Onde é que está a prática? Para encerrar. Agora, quantos casos eu poderia contar de Deus usando? Usando. Usa na rua, usa na estrada, usa no trânsito, usa dentro do serviço, não é verdade? Então, eu quero agora orar por você. Fique de pé, vamos orar. Meu Pai, querido Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. Que esse testemunho, Senhor, seja para acrescentar, para abençoar, para salvar. E eu quero, em nome de Yeshua, orar nesse exato momento, para que os meus irmãos que estão aqui presentes, que estão me ouvindo pela internet, e aqueles que me ouvirão e me virão através do vídeo, receba o poder que vem do alto. Senhor, dê a consciência a cada um que o Senhor, se a gente está na lei do Espírito da vida, levando uma vida em santidade, procurando fazer a Tua vontade, esse poder está em nós, porque a Tua palavra diz, é o poder do Espírito que gera vida, e Yeshua libertava todos os dias alguém cativo, com seus problemas mentais, com suas possessões, com a sua prisão espiritual, mental, emocional. Senhor, nós liberamos aqui na Hatzion, aqui um marco, 23 de agosto, Senhor, aqui, hoje, 22, Senhor, liberamos aqui uma unção para que os irmãos tomem posse, que eles têm poder para libertar, para curar, em nome de Yeshua HaMashiach, que nós somos mensageiros, somos embaixadores do reino. Senhor, esse mundo não é nosso, já vivemos no reino dos céus, mas o Senhor nos deu a vida terrena aqui para exercermos a autoridade em Teu nome. Portanto, demônios, Satanás, demônios imundos, saiam agora dessas pessoas. Nós ordenamos aquele que está me ouvindo agora, seja liberto dessas prisões mentais, seja liberto de qualquer escravidão, de qualquer prisão, de qualquer, Senhor, qualquer presídio mental. Senhor, liberte essas vidas, e não só demônios, mas liberte, Senhor, de pessoas que sofrem por uma tristeza angustiante, por uma solidão angustiante, por uma depressão permanente e crônica. Senhor, é possível cura, é possível um raio de luz agora, para que o Senhor cure essas vidas, cure, Senhor, comece a Tua palavra a fazer efeito, a palavra que gera, a palavra que restaura, a palavra que tira de nós o que tem tirado, e a palavra que põe em nós aquilo que tem que ser colocado. Pai, que esse poder do alto desça agora e haja cura, que os irmãos comecem a impor as mãos, que eles orem em nome de Yeshua, executem a cura, e nós oramos agora pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, oramos pelos irmãos que estão acometidos com o Covid-19, oramos, Senhor, por qualquer doença, aqueles que estão em tratamento de câncer, aqueles que estão sofrendo de alma, espírito também e de corpo. Senhor, em nome de Yeshua, sejam curados agora,
E agora eu peço a você que está aqui, a você que está me ouvindo, a você que vai me ouvir, cite o nome da pessoa. Agora, cite e libere cura para essa pessoa. Nós cremos nessa cura. Vai, cite, abra a sua boca, abra os seus lábios e pronuncie o nome daqueles que precisam de uma cura milagrosa, que os anjos de Hashem estejam sendo enviados agora e ministrando a cura em nome de Yeshua, aonde eles estiverem. Diga agora os nomes. Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua. Senhor, nos dê essa graça, nos dê essa vitória, de cada ano possamos comemorar, celebrar a mudança de lei, a lei do Espírito da vida, que anula a lei do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe. E agora, em viva voz, no nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no nome de Yeshua HaMashiach, nós repreendemos, anulamos, desfazemos todo tipo de contra-ataque. Qualquer espírito imundo das trevas que sai do abismo, seja de onde vier, estão neutralizados, estamos protegidos, estamos aqui acompanhados de legiões de anjos que estão a nos guardar, a nos proteger e a nos livrar de todo o mal. Que haja restituição. Meu Pai, o que eu posso dar nesses 33 anos é o mínimo que eu posso fazer, não é? É o mínimo que eu posso fazer. Orar para um novo tempo na Hatzion, um novo tempo de vida, um novo tempo de poder, um poder que vem do alto. Com todo o conhecimento, com todo o ensinamento, que continuemos a prosperar pelas revelações do Teu Santo Espírito, mas dá-nos poder para mudar a nossa própria vida, para nos apropriarmos da lei do Espírito da vida. Nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Amém, amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.